E chegamos ao nosso último guia da primeira metade de 2021. Depois de selecionarmos os melhores celulares básicos e intermediários para comprar, temos aqui uma lista com os melhores avançados que testamos nos últimos meses. A nossa seleção parte dos R$ 2.500, que foi o preço limite do guia anterior. É bom lembrar que o Tudo Celular testou aparelhos importados e que são difíceis de serem encontrados no mercado. Vamos focar aqui em celulares mais acessíveis e com isso alguns modelos mais antigos acabaram entrando na lista. Mas o que importa é fazer a escolha certa na hora de comprar um novo celular top de linha. O primeiro celular da nossa lista não chega a ser um flagship de fato, mas ele tem processador avançado com preço acessível. O Poco F3 é aquele tipo de celular que tem a função de ser um matador de flagships, por trazer o essencial e fugir do preço absurdo que vemos em celulares avançados de algumas marcas. O F3 tem design caprichado, tela AMOLED de 120 Hz com brilho alto, som potente estéreo, desempenho na medida e capaz de rodar todos os jogos na qualidade máxima e sem engasgos. Sua bateria dura muito e ainda recarrega rápido, enquanto as câmeras são o ponto mais fraco do conjunto. Ele é capaz de registrar boas fotos, mas entrega qualidade compatível com intermediários da Xiaomi. Fica claro onde a fabricante fez cortes para reduzir o preço, mas o Poco F3 é o tipo de celular que não faz feio perto de flagships mais caros e será uma boa compra por menos de R$ 3.000 se você não se importa com câmera. O segundo da nossa lista é mais um celular que fica entre os intermediários e os flagships. O Mi 10T foi lançado no final de 2020 e se destaca por ter tela de 144 Hz, encontrada apenas em poucos celulares do tipo gamer. Aqui você terá uma fluidez superior ao do Poco F3 e até celulares mais caros com tela de 120 Hz. Sua tela pode não ter as cores vibrantes ou o som ser tão equilibrado quanto o outro da Xiaomi citado, mas entrega boa experiência multimídia. O Mi 10T também pode ser encontrado por pouco menos de R$ 3.000 e entrega desempenho superior no uso com vários aplicativos e roda jogos com melhor fluidez, com alguns entregando média de 144 FPS. Sua bateria dura ainda mais e demora o mesmo para recarregar. E as câmeras? Este também é o ponto fraco do aparelho e aqui temos qualidade fotográfica de intermediários mais baratos. O diferencial fica para a possibilidade de gravar vídeos em 8K. Deixando a Xiaomi de lado, temos o Moto G100, que chegou ao mercado em março de 2021 por R$ 4.000 e atualmente pode ser encontrado na faixa dos R$ 3.000. Sua tela é de apenas 90 Hz, mas ainda é superior a alguns celulares bem mais caros, presos aos 60 Hz, como os iPhones. O maior problema é que o brilho da tela é apenas mediano, sem falar que a Motorola vacilou por não colocar dois alto-falantes para som estéreo. Ele é mais ágil no multitarefas que os dois celulares da Xiaomi e rodou todos os jogos na qualidade máxima e sem engasgos. A bateria dura tão bem quanto os demais citados, mas demora mais para carregar por vir com um carregador mais fraco. O G100 registra melhores fotos e tem câmera frontal com lente ultra-wide, para facilitar tirar selfies com a turma toda. Ele não é capaz de gravar vídeos em 8K, mas filma em 6K. Outro grande destaque está no Red 4, que transforma qualquer tela em um PC para trabalho ou jogos com o uso de um cabo HDMI. Buscando um celular com o Snapdragon 888 por preço acessível, o Realme GT ainda não foi lançado oficialmente por aqui, mas pode ser importado e mesmo que seja taxado, não deve ficar muito além dos R$ 3.000. Sua tela AMOLED tem taxa de 120 Hz, brilho forte e cores vibrantes. Há um recurso especial que converte qualquer conteúdo para HDR e seus alto-falantes são compatíveis com Dolby Atmos. O Realme GT é um celular bastante ágil, mas não consegue tirar proveito da tela de 120 Hz em jogos. A interface modificada da empresa possui alguma limitação que trava os jogos a 60 FPS. Além disso, a bateria não dura tanto, mas pelo menos recarrega muito rápido. As câmeras são boas, mas não chegam a competir com outros do mesmo porte. Ele é capaz de gravar vídeos em 4K e tem boa estabilização em todas as câmeras. Em nosso outro guia de celulares abaixo de R$ 2.500, listamos o iPhone SE 2020 como a melhor opção de iPhone acessível. Ele ainda é da época do design antigo da Apple com bordas exageradas. Se você busca um com visual mais atual e que não custe uma fortuna como os lançamentos recentes da maçã, então indicamos o iPhone 11 como a melhor compra. Ele é o mais antigo da nossa lista e chegou ao mercado em 2019, mas pode ser encontrado atualmente por menos de R$ 4.000. Ele é mais veloz que todos os modelos com Android citados e também roda muito bem qualquer jogo, mas fica limitado a no máximo 60 FPS por conta da tela de 60 Hz. A bateria dura ainda menos que o do Realme GT e demora muito para recarregar. Pelo menos para compensar, ele tem câmeras muito melhores que os modelos chineses da nossa lista. Sem falar que o iPhone 11 ainda receberá atualizações do sistema por muitos anos. Entramos na metade da lista, mas antes de seguir, deixa eu lembrar rapidinho aqui que o Tudo Celular está próximo do 1º milhão aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal, nos dê essa ajuda clicando aí no botão de inscrição, beleza? Vamos seguir então. O iPhone 11 é um aparelho compacto comparado a celulares top de linha cada vez maiores.
Se você busca um similar, mas com Android, indicamos o Galaxy S21 como a melhor alternativa. Ele tem traseira de plástico, diferente dos modelos mais caros da lista com acabamento em vidro. Sua tela AMOLED tem brilho forte e exibe belas cores, além da taxa de 120 Hz para entregar fluidez superior e rodar alguns jogos a 120 FPS. Ele chegou ao Brasil em fevereiro de 2021 por salgados R$ 6.000, mas atualmente pode ser encontrado por R$ 4.000. É um celular rápido e com boa bateria que dura bem mesmo com a tela em modo 120 Hz. O tempo de recarga não é tão veloz quanto os lançamentos chineses recentes, mas passa bem menos tempo na tomada que os iPhones. Suas câmeras são ótimas e registram boas fotos em qualquer situação. Se você busca aprimorar sua produtividade, então o Galaxy Note 20 Ultra é a melhor pedida. Ele chegou ao mercado no final de 2020 por salgados R$ 8.000, mas pode ser encontrado atualmente por pouco acima de R$ 5.000. O seu destaque fica para a S Pen, a canetinha inteligente da Samsung que adiciona vários extras à One UI. O Note 20 Ultra foi mais ágil em nosso teste de velocidade, mas sua bateria dura menos que a do S21. Suas câmeras registram fotos com qualidade similar ao do modelo mais recente da Samsung, mas ele se destaca por ter zoom mais avançado, que permite ir muito mais longe e com menor perda de qualidade. Sem dúvidas, o Note 20 Ultra é um aparelho mais robusto. Quer o mais avançado da Samsung? Então valerá a pena pagar um pouco mais pelo S21 Ultra. Atualmente ele está saindo perto dos R$ 6.500 e traz um ainda mais avançado que o Note 20 Ultra, além de ter câmeras refinadas que registram melhores fotos no geral. Também há suporte a S Pen, mas a canetinha precisa ser adquirida por fora. A tela do S21 Ultra também é a mais avançada da Samsung, tem brilho forte e consegue alternar entre várias velocidades para reduzir o consumo de energia. Em nosso teste de velocidade vimos uma pequena vantagem para ele, mas em jogos temos desempenho similar ao do mais antigo. Por outro lado, a bateria dura muito mais no S21 Ultra, porém o tempo de recarga não apresentou evolução e está abaixo da concorrência chinesa. Chegando na casa dos R$ 7.000 temos o Mi 11. Ele pode não ser o mais avançado da Xiaomi, mas é um top de linha de respeito e que merece um espaço em nossa lista. Ele tem uma bela tela AMOLED de 120 Hz com brilho muito forte, superando os modelos da linha S21 e os iPhones mais recentes. Além disso, há som estéreo de qualidade e que não fica devendo para a concorrência. O desempenho multitarefas não chega a surpreender no Mi 11, mas parte da culpa está na MIUI que carece cada vez mais de otimização. Ainda assim, terá boa fluidez e jogos rodando na qualidade máxima sem engasgos. As câmeras são boas, mas nada que impressione ou chegue a competir com os melhores da Samsung e Apple. Nesse ponto, o Mi 11 Ultra é melhor, mas custa bem mais. Encerramos nossa lista com o iPhone 12 Pro Max, o celular mais rápido que passou pelo Tudo Celular e que deve ser batido apenas pelo seu sucessor que chega nos próximos meses. Ele é o mais avançado da Apple e pode ser encontrado atualmente por quase R$ 8.000. Vale pagar tudo isso? Bom, ele tem ótimo conjunto com tela OLED de brilho alto, som estéreo potente, boa bateria e ótimas câmeras. Faz falta uma tela de 120 Hz, como virou padrão em celular top de linha, mas isso deve ser corrigido no iPhone 13. De qualquer forma, o iOS ainda é superior na integração com redes sociais e apresenta melhor fluidez em alguns aplicativos e jogos. Sem falar que a Apple ainda é a rainha em atualizações do sistema e vai muito além dos 3 anos que a Samsung oferece. Ainda em dúvida sobre qual celular escolher? Se busca o mais rápido, terá que ir de iPhone 12 Pro Max. Já se quer muita bateria com rápido tempo de recarga, então o Mi 10T é a melhor escolha. Sem falar que ele é o único da lista com tela de 144 Hz. Câmera é mais importante? Então vá de Galaxy S21 Ultra com seu poderoso zoom. Prefere selfies? Então o iPhone ainda é melhor neste ponto. O Note 20 Ultra se destaca para quem busca produtividade, enquanto o Moto G100 vai além de ter apenas um celular ao assumir o papel de desktop. Para os fãs de celulares mais compactos, temos o iPhone 11 e o Galaxy S21 na mesma faixa de preço, cabendo a você optar pelo iOS ou Android. Como visto, há opções para todos os gostos e se ainda ficou em dúvida sobre qual escolher, só conferir a análise completa de cada um no tudocelular.com. E se já fez a escolha, é só clicar nos links aí abaixo para comprar com as melhores ofertas. Aproveita para comentar qual foi sua decisão e o motivo. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.